Só porque eu tô com... Não sei se vocês escutam aí, mas enfim. Uhum. É só para avisar que tá gravando, para a gente ter, né, de arquivo aqui. Oi, Tarcísio. Tarcísio. Tarcísio, a gente estava aqui. Ei. Alô, alô. Olá. Boas. Tudo bem? Tudo bem. A gente estava aqui começando a se auto-contextualizar, pensando que hoje é o dia da manifestação, que a gente tinha pensado em fazer essa conversa faz um tempão já. E o que que é essa situação meio paradoxal da arte, né? Que a relação com o contexto nunca é tão imediata, né? Sempre implica alguma diferença, assim, né? Porque a gente está aqui, acho que eu concordo, imagino que vocês concordem, assim, que tem algo de político de querer discutir o que a gente está fazendo, mas a gente não está na rua. Então, o que é esse momento, né? Só para você entrar no clima. Tá tendo manifestação aí em Salvador? Eu não tô em Salvador, tô no interior. Anterior. Eu também aqui tô sem possibilidade Mas em de ir para Salvador nenhum tá lugar, acontecendo com certeza. porque eu tô nessa região que é super conservadora, né, gente? Então, o meu raio, assim, de 5 cidades não tá acontecendo nada. Desculpa. Não, eu só ia introduzir assim um pouco, falar de quanto acho legal essa conversa e acho que introduzir um pouco esse lugar da bica, né, de propostas de encontro, de conversas e de processo, e acho que isso que a gente está vivendo hoje, trazendo em questão também é ótimo, né, assim, para pensar esses atravessamentos nossos e da exposição né, nesses 2 meses de bica, né? Que a gente está hoje foi incrível com a Rubiane, até eu estava com a Rubiane na performer e foi muito especial, assim, fiquei emocionada no encontro, assim, um monte de mulheres incríveis. E tô achando, assim, tô super orgulhosa, assim, queria falar primeiro isso, assim, eu e a Paty estamos, assim, de tudo que a gente está vivendo, assim, com a Bica desses encontros e super obrigada a vocês por terem conseguido estar aqui nesse momento aí de hoje, desses atravessamentos, todas essas angústias que a gente queria estar na rua, queria também estar, né, assim, eu toda enfim, e é isso, acho que bom, que eu acho que é um lugar também, a gente sempre trouxe, pensou desde o início da Bica ser esse lugar dos atritos também, dos ruídos, aberto a essas cacofonias, né? A gente discutir, debater e acho que a própria exposição tem essa cacofonia, né? Acho que a gente pode começar por aí também e queria falar um pouco que eu até comecei apresentando aí o Pedro Silveira para vocês, querido, que eu estou acompanhando o curso de NFT dele aqui na Bica e ele é super. Ele vem da história, né? Você pode falar um pouquinho de você, mas o Pedro é super ótimo nesse repertório de arte e dessa, né, interlocução com a arte digital, com as questões de público e privado porque eu achei que nas conversas também me ressoou muito questões muito primárias da arte, assim, de autonomia, de mercado, né? O que o GIF estava gerando e as dúvidas, as questões entre os artistas. Eu até conversei com o Pedro sobre isso. E o Tarcísio, que está maravilhoso, que está aí acompanhando a Web Residência também, que eu acho que tem esse processo, que também tem um olhar e que também pode trazer um papo ótimo aqui para a gente, com um olhar crítico com todas essas questões que a gente também está a fim de pensar. E o Leandro, que foi esse primeiro convidado de, de, do, do, né, de curadoria da nossa primeira exposição, que já chegou com esse projeto no bolso e já chegou com toda a galera, todo mundo, e com todas as questões que eu acho que acho que os 2 encontros que eu tive com vocês achei super rico, assim, né? Do que eu falo, que eu acho que são questões primárias da arte, assim, que atravessam, né? Assim, eu achei isso me pegou, pelo menos, de uma forma muito interessante. E é isso. Aí, enfim, queria só dar essa puxada. Fiquei pensando que, além dessa questão desse dia, né, de protestos contra o Bolsonaro e como a gente... Você gosta de usar, né, essa ideia de atravessamento, Thaís? Eu acho que é legal mesmo de trazer para cá. Quando a gente está sendo atravessado por isso, como a gente está reagindo, elaborando esse problema na nossa prática.
Eu também acho que era interessante falar um pouco mais sobre a Bica, assim, porque nesses 2 meses de atuação de vocês, eu pelo menos estou lendo o projeto assim como um espaço independente online, sabe? Porque daí tem os cursos, tem projetos expositivos, a gente pode pensar essa ideia de exposição, eu fiquei em crise com essa palavra esses dias. A gente também. Daí tem o acompanhamento, então acho que também ia ser legal vocês contarem mais o que vocês estão sentindo da Bica depois desses 2 meses de prática, assim. E também eu vi Pedro, Tarcísio, como está sendo acompanhar artistas puramente remoto, né, no modo remoto, dar aula sobre o online no online, acho que isso também seria interessante de ouvir, assim. Eu continuo, Paty. Vai, a gente está falando. A experiência da Bica, né? De transportar todo esse universo da arte para um espaço digital, né? Em que as conexões elas são revistas todas, né? As relações, os acompanhamentos, né, Tarcísio? Está sendo uma experiência, assim, de entrar num novo universo mesmo, né? Com outros códigos, com outros tempos, né? E eu acho que os cursos, assim, o que a gente pretende um pouco na Bica é conseguir dar vazão, né, para essa adaptação das linguagens todas que existem no mundo para esse novo universo virtual, assim, né? Então a gente tem um pouco essa vontade, né, essa predisposição em tentar adaptar linguagens, né? Eu acho que começa muito por aí a Bica. E a gente está testando formatos, né, de cursos, labs, residências, né? A gente está trazendo esses nomes todos, né, do tradicional da arte, né, do contexto tradicional da arte, e causa realmente ruído, né, Leandro, de pensar que isso é uma exposição, né, sendo que todos os formatos, né, de adaptações fazem ser outra coisa, né, ou não. Então, são questões que estão surgindo quase que diariamente com os desafios que a gente está tendo na Bica, sabe? Então, está sendo interessante, assim, para a gente, né, eu acho. E para todo mundo que está colaborando, né? Só pegando uma palavrinha dessa ideia, eu não sei se talvez seja adaptar, mas talvez seja esse lugar desse atravessamento, que eu acho que é o nosso maior desejo de promover, sabe? Algo que a gente está percebendo nesses 2 meses, o que nos interessa e o que está sendo interessante, eu acho, para todo mundo, tem sido justamente esse lugar de, como para mim foi incrível ver vocês dando um nó na cabeça de como adaptar o trabalho para um lugar virtual. E artistas que eu convido também falam, não sei o que eu vou fazer, como que eu vou lidar. Eu fico, gente, né? Mas é isso aí que a gente quer ver, né? Mas Esse lugar de, tipo, desse momento, talvez, né, não sei se a gente vai se firmar com esse lugar virtual, mas talvez seja a Bica também seja uma travessia de um lugar virtual, né, Paty? Eu acho que desse momento e que a gente está aproveitando esse lugar como... E o desejo maior é esse espaço de experimentação, até porque é isso, a gente não tem grana, né, para trazer e pagar esses espaços dos artistas, que é o nosso maior desejo, mas tornar isso o mais profissional possível, né? Mas tornar isso um lugar putz, estou a fim de experimentar isso, eu estou trabalhando com isso, estou nesse processo, talvez expor isso seja interessante. E esse desafio de repensar a linguagem, né? Eu acho que esse lugar desse ruído da linguagem talvez seja algo que tenha nos interessado. E a gente está também mudando muito os formatos, né? Os cursos, por exemplo, são coisas que a gente está vendo que não estão... A gente estava falando com o Pedro, né? Que não estão interessando, porque não é um lugar de ensino, mas um lugar de troca. Então, convidar o artista para trabalhar... compartilhar o trabalho dele com o público é o que nos interessa, né? Então, o laboratório, esse lugar de compartilhamento de um projeto, de um trabalho que pode demandar pessoas e que a gente pode oferecer esse espaço, é o que é o bacana que talvez a gente curta. Vai lá, Paty, desculpa. Desculpa, porque eu empolguei. Mas eu acho que é esse lugar da gente
pensar em atravessar, porque é um tempo em que a gente está impossibilitado, né, de trabalhar com as formas tradicionais, né, e ao mesmo tempo é esse lugar de liberdade total da gente experimentar e a gente convidar pessoas que também tenham essa vontade de experimentar, né, porque aí multiplica as possibilidades. Eu acho que também tem essa questão, né, dessa coisa que nem a gente sabe o limite, né, que existe. Então, quando vem de fora para dentro, né, as possibilidades, elas são mais, elas esgaçam mais, né, esse lugar que a gente está. Então, para a gente tem muito sentido quando a gente começa a esbarrar nessa borda, né, e, enfim, e criar novas coisas com essa fusão, né, que não é adaptação, são duas coisas juntas que viram uma coisa nova, né? Então, a gente está descobrindo que coisa nova é essa que está vindo, né? Acho que tem um pouco disso. E você, Tarcísio? Como é que está Oi. sendo para você acompanhar totalmente digital, assim? Eu acho que esse é um trabalho, o desdobramento do meu trabalho para o ambiente do digital não é algo que eu já venho tentando experimentar desde do ano passado, né? Mais uma das hecatombes nos atravessou, assim, já que a palavra é atravessamento, né? E, e, e eu acho que, obviamente, isso não deixa de fazer a experiência ser uma experiência inaugural, né? Ainda que isso seja já que todo mundo de alguma maneira já esteja tensionando esse lugar já há algum tempo, né? Assim, independente da sua prática de trabalho, da sua prática de vida. Mas eu acho que tem uma coisa que me tomou assim desde o primeiro encontro, que foi uma fala que foi comum a quase todo mundo que está participando. Hoje são 12 artistas que fazem parte do programa de residência, né? E a gente está se encontrando, quer dizer, a gente vai se encontrar ao longo de 2 meses, talvez 2 meses e um pouquinho, porque não deu. Não vai dar. Mas, assim, teve uma fala que me tomou, assim, no primeiro dia dos encontros, que foi... Mais de uma pessoa trouxe isso, né, assim, que era a ideia de poder estar ali convivendo também com pessoas que elas não conheciam. E que isso tornava a experiência do encontro desafiadora, obviamente, mas que ao mesmo tempo trazia uma espécie de potência, assim, sabe? Eu acho que isso foi uma experiência importante para mim nesse momento, porque todas as experiências de acompanhamento ou de projetos de ensino, de supervisão, que eu venho desenvolvendo desde o ano passado, usando a experiência do digital, são com grupalidades grupalidades que têm relações e espaços comuns muitas vezes muito definidos, né? Então, assim, nós nos conhecemos e nós nos juntamos. Enfim, eu tenho um projeto de pesquisa que veio da universidade e virou para o digital, que é o Práticas Desobedientes. A gente se conhece há 3 anos, então a gente migrou para o digital, né? Assim, é o programa de acompanhamento que eu desenvolvo dentro de uma outra galeria. Ainda que os artistas não se conheçam no sentido de se frequentar, eles pertencem a uma experiência comum, que é a experiência da galeria. E daí aqui, o que aconteceu foi isso. Eu acho que essa linha, né, que se abre assim quando o que está movendo as pessoas é a possibilidade de se relacionar, eu acho que faz aparecer um outro tipo de experiência mesmo, assim, que leva a gente para esse lugar que a Thaís falou, né, assim, onde a produção se dá na medida que eu compartilho, né, porque não é uma, não é mais numa relação só de produção no sentido de um resultado de uma equação, né, então a gente soma coisas e chega num resultado. É mais pela, talvez até pela divisão dessas coisas, né? Assim, acho que isso. Esse processo do alinhavo.
de alinhavar. E o processo de Leandro. conhecer gente nova, né? Porque ontem passou isso, né, Thaís? Eu até comentei numa reunião, falei, é interessante que eu estou conhecendo pessoas novas, né? Porque uma coisa é quando você já tem um grupo e você vai se adaptando, e outra coisa é você conviver e aprender a socializar de outra forma, né? Mas hoje foi interessante que esse grupo da Rubiane Maia, metade da turma era capixaba, e eu sou capixaba, e eu fiquei chocada, eu escorria lágrimas, assim, elas contando, gente, eu juro, assim, eu fiquei super emocionada. Fiz super com as histórias, com os trabalhos, eu falei, gente, assim, tem muitos anos que eu saí de Vitória, cada uma num canto do mundo, ai, tudo mulher, sei lá, fiquei super emocionada, eu desligava a câmera, eu sou manteiga derretida, né? Choro por tudo. E eu fiquei super emocionada. Então é engraçado isso, né? Essas reconexões também. E também a exposição, né? Eu acho que a exposição também puxando aí, né, para o Lê, e esse convite dos artistas, o João, a Lenora, a Maura, né, a Flora, e o Jorge, né? Aquela figura que acabou de sair da adolescência, achei super bonitinho ali na reunião falando. Eu era jovem, tipo, ontem. Né, essas gerações e tempos de arte, processos de arte, acho que super também trouxe isso tudo que a gente está falando, sabe? Assim, também acho que foi muito bacana também. E aí queria também escutar de vocês, né? Assim, um pouco também dessa experiência disso. Se a Maura, eu não sei se também já tinha participado, eu vejo que você também estava super conectada, né, com outros lugares de mídias, de apresentações de trabalho. O João já tomou uma outra. Estou super acompanhando a escultura. E, enfim, queria saber, assim, que eu achei tão interessante as conversas, sabe? Os ruídos, assim, as questões. Queria saber de vocês também. Eu acho que eu posso falar um pouquinho, assim. Por favor. Talvez eu tenha vindo mais para ouvir do que exatamente para falar. A minha experiência dentro de pensar a minha atividade enquanto artista dentro desse espaço virtual, eu ainda penso de uma maneira recente. Eu acho que tem algo que vale a pena recuperar, que foi uma conversa que eu tive com o Leandro, ainda num projeto que ele foi convidado para fazer numa exposição dentro do Instagram, e que são coisas que vêm acontecendo bastante. E a gente se questionava muito sobre o porquê daquilo, a legitimidade, e no final das contas, assim, depois de todo esse processo crítico, analítico, e aí, Leandro, acho que a psicanálise faz sentido na medida em que ela é um processo analítico, né, de linguagem, e não só faz sentido para as artes, mas faz sentido para a política, macro e micro, né? Então, eu quero pensar a psicanálise como uma metodologia bastante importante no nosso atual momento. Eu queria pensar um pouco, assim, tentar fazer uma conexão com o que aconteceu dentro desse período da exposição do Pulso, e, assim, o dia de hoje realmente está muito difícil não pensar sobre esse esvaziamento da nossa conversa com relação aos outros artistas, mas eu queria ver isso também de uma maneira bastante positiva, que é o esvaziamento do espaço virtual para uma retomada do corpo e da materialidade do encontro, sabe, da praça pública, da ágora. Realmente, assim, eu fico feliz que a gente tenha tido uma espécie de frustração no esvaziamento da nossa conversa. Isso. Porque eu acho que, agora, ouvindo a Thaís falar, ouvindo, sei lá, as meninas da Bica, o Tarcísio também, com a experiência de aula dele, eu acho que talvez, assim, esses últimos 14 meses que a gente tem vivido e que são bastante virtualizados, eles têm que servir para a gente de dispositivo para um próximo encontro real no sentido de material, né? Não real no sentido, isso é um encontro real, mas, assim, acho que a gente precisa reivindicar os nossos corpos no espaço público. E então eu fico pensando, assim, a importância da gente ter feito essa tentativa de discutir o GIF, discutir a circulação e uma espécie de aceleracionismo da informação, que é o que a gente está vivendo,
A gente tem que lidar com vários discursos ao mesmo tempo acontecendo. Isso está sendo bastante enlouquecedor, assim, remodelando a nossa subjetividade de um jeito que a gente talvez não tenha muito como medir, sabe? Assim como na passagem do século XIX para o XX, o sujeito foi remodelado através da industrialização, da imagem técnica, eu acho que a gente está vivendo de novo isso, sabe? Nosso pensamento vai sendo reformatado. Então, não sei, eu queria, na verdade, acho que colocar é um pensamento bastante ramificado e dispersivo, mas que eu acho que tem a ver com são tantos assuntos que tem a ver com como foi organizada a exposição dos GIFs, que são muitos assuntos acontecendo ao mesmo tempo. Tem GIFs que têm uma temática um pouco, temáticas mais explícitas políticas, outros que vão apostar realmente no trabalho que já acontece do ateliê, dos desenhos, da gravura, outros que vão problematizar a dimensão do movimento e da arqueologia das mídias. Não sei, eu fiquei pensando no meu trabalho como uma espécie de dois conceitos que para mim eram importantes, que era da hipnose e do erotismo. E eu acho que isso tem a ver com o espaço virtual. A gente está hipnotizado e numa espécie de uma libido, assim, de uma transferência de libido para o espaço virtual que virou a nossa vida, assim. É isso, assim, essa bomba para você. Mas que isso sirva para um próximo encontro também físico, sabe? Eu acho que e a Bica talvez vá passar por essa transição, assim. Algo a ser pensado. Eu acho que você trouxe várias questões, assim, bombas, né? E eu acho ótimo esse. E eu fiquei lembrando muito de você, Pedro, na fala da Maura. Você até escreveu, adorei. Né? Eu acho que esse esvaziamento, né? Assim, isso que a gente está falando aqui, você quer comentar? Não, enfim, também vou aproveitar então um pouquinho para comentar. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a Patrícia, a Thaís, tem sido muito legal. Acho que foi contato há 2 meses, né? Eu que fiz, na verdade, eu disse para a Thaís, eu recebi uma propaganda no Instagram, e aí eu vi que a Maria no Jaim, ela já curtia a Bica. E aí eu pensei, vou dar uma olhada. E aí eu tinha formulado, assim como vocês comentaram do Leandro, vem com um projeto pronto, assim, eu tinha formulado uma ideia de curso, porque desde que estouraram as NFTs no espaço público, eu estava acompanhando como interessado, mas eu também estava pensando, mas por que não estão falando dessas questões? Por que não estão abordando esses... Estão falando dessa bolha especulativa, aí críticas, é boa arte, é má arte, que eu acho que é uma questão que não deveria se colocar. E quando tem tantos outros aspectos para falar, né? E aí eu só tenho a agradecer, eu acho que esse espaço, como o Tarcísio comentou, de conhecer pessoas novas, tem sido mais legal. Eu acho que tem muito a ver com a receptividade de vocês, e de estarem realmente abertas para esses encontros. Eu acho que isso é o mais legal mesmo, pelo menos da minha experiência. E o curso tem sido também muito bacana. Até eu estava pensando, Thaís, podia fazer um convite para todas e todos aqui, se quiserem participar na terça-feira. O que tu acha? Porque vai ser uma aula mais debate, assim, limites, possibilidades, condições das NFTs. Aí Claro. talvez seja legal... Enfim, a gente amplia o público, e aí quem tiver interesse em participar, acho que fica bem bacana também. Fazer uma aula aberta, assim. Então, quem tiver interesse, tá? Escreve que a gente manda o link da aula. Terça-feira, às 6. Acho que seria bem legal mesmo, porque a ideia é fazer mais um debate mesmo sobre o tema. E, enfim, eu ia dizer que eu nem sei por onde começar, assim, ainda mais com o comentário da Maura, mas eu conferi o trabalho o teu trabalho, Maura, na exposição, gostei bastante, eu gostei de todas. Eu acho que tá uma baita uma exposição, meus parabéns pro Leandro. E eu não sei, eu ia brincar como alguém que não é necessariamente nativo da arte, eu não tenho problemas em usar a palavra exposição, mas como alguém que acompanha questões do digital, e isso eu acho que é interessante também da Bica, não me parece que está faltando nada na transposição para o digital, pelo contrário, eu acho que é um espaço, e a exposição mostra isso,
ela não é uma exposição... é engraçado, porque vendo eu pensei, putz, isso aqui seria muito legal se estivesse num espaço físico. Mas, por outro lado, ela está uma exposição tão rica da maneira como está montada no site, a experiência de ir baixando a tela, que eu acho que ela conseguiu capturar o que é melhor do digital e propor algo novo. Isso que eu acho interessante, né? A gente não sente falta do espaço. A gente gostaria que tivesse espaço, nesse sentido, um pouco como a Maura comentou, é o espaço que vem depois. E isso eu acho interessante, porque... enfim, vou tentar fechar assim, senão também vou falar muito. Mas eu acho interessante como um aspecto, primeiro que eu acho que isso rompe, até eu comentei um pouquinho na última aula, isso rompe com essa ideia do digital vem depois, né? Então, a gente passou por um momento, a gente está depois do digital ter se tornado normal. E aí, então, talvez seja um momento de reconstruir a partir do digital o espaço físico, não do espaço físico, pensar como transpor ele para o digital. E isso também vai para o espaço público, né? Porque durante muito tempo a gente pensou o espaço público como físico, o encontro, a rua, aí de repente a rua ficou impossibilitada e o espaço público ele realmente conseguiu migrar para o digital, com, enfim, algumas coisas não foi possível, é diferente, mas aí agora talvez seja o caso de, assim como a Maura comentou, né, de repensar o que vai ser depois. E aí vai ser interessante no caso da Bica, porque a Bica nasceu digital e aí pode sonar física. E na verdade, acho que como a gente, né, a gente está vivendo nessa dualidade, quem vai manter, né, nossos dois corpos, o corpo físico e o corpo digital, eles vão estar juntos, né? E esse trânsito, eu acho ele bastante interessante mesmo. Então, enfim, na verdade, acho que acho que eu cheguei num lugar que eu não sei onde fechar, mas é dizer que eu acho que dá para fechar, que eu tenho achado mais legal. E aí, isso sim, eu sentia falta na interação online que eu estava tendo, que é tanto a questão de conhecer pessoas novas quanto o espaço do acaso. E eu acho que essas conversas, assim, elas são uma boa ocasião para retomar o acaso, porque nessa existência online que é tão programado tudo, né? A gente marca horário para conversar com as pessoas, é legal ter esse espaço. Enfim, a gente não sabe quem vai entrar, mas quem vai entrar pode contribuir bastante. Isso é bem legal. Mas enfim, eu só lancei um monte de coisa. Não, eu acho que duas coisas que você trouxe, que a Maura também me chamou, que eu acho que amarra com a coisa da materialidade, que para mim tem sido uma questão, essa ideia da materialidade, assim, do virtual, que o virtual também é uma matéria, né? Aí o que é, né, da gente debater essa matéria, assim, que eu acho que o João também, né, traz isso muito forte, né, no trabalho dele, essa relação entre as matérias, para mim, foi... Mas, e outra coisa que eu acho que é esse excesso e esse esvaziamento, assim, desse excesso de imagens, de informação, como para a gente, até a gente da Bica, assim, por exemplo, registrar as coisas, né? É uma questão, assim, como que a gente registra a exposição, sabe? Que aí você faz um registro sem um som, aí você tem um som, mas não tem... Aí é um formato do Mobile, que aí é de um jeito do outro. É incrível também esse lugar do aprender, né? Que aí esse tanto de coisas ramificadas, que é interessante, que aí eu acho a potência também da exposição, de como organizar isso tudo, né? Que a internet também é um pouco a nossa travessia aí, né? Falando dessa navegação, também é um pouco isso, né? O jeito como a gente se relaciona, né? Com tudo, assim. Não sei, estou jogando aí, não sei se eu também estou viajando, mas tentando trazer essas questões. E, João, fala você. O que você acha dessa questão da materialidade? Estou te jogando aí, te puxando. Você quer falar? Falo. Eu acho que, assim, eu tendo a sempre reagir com um pouco de resistência à produção de trabalhos para o ambiente virtual, assim. Acho que essas transposições que foram feitas ao longo da pandemia pelo mercado de arte, a ideia de feira virtual, exposição virtual de galeria, visita virtual a museus, enfim, acho que são esforços de manutenção de um mundo que não é aquele, mas, enfim, é o possível. Mas eu queria só dizer, para começar, assim, eu tendo a resistir a fazer trabalhos que têm essa finalidade
circulação na internet, mas eu não tenho como escapar disso, e também acho que, embora exista sempre uma relação muito crítica com esse excesso da internet, do Instagram, de tudo, eu me sinto sempre muito mal com isso, mas eu sei que o ambiente virtual também tem 1000 outras coisas que são positivas, como pode ser o que a Bica está propondo, que isso seja pensado, que seja um espaço de pensamento e de troca, mas também pesquisa, acesso à informação, quer dizer, é ambíguo, assim, eu não acho que é justo descartar. Mas, de qualquer forma, a minha reação ao convite do Leandro para propor trabalhos em GIF foi bem isso, uma reação, e eu pensei muito criticamente o mal-estar dessa quase inutilidade desses poucos bits que formam bytes, né? Que formam os GIFs, e pensei também como é que isso podia ser um trabalho que me interessasse fazer. Então foi esse caminho que a gente conversou aqui algumas vezes, foi um pouco tentar entender o que é que era estrutural ali e de que forma isso podia rebater no que eu penso como atividade artística, que caminho poderia achar, uma narrativa ali dentro, e que está tomando essa forma que é absolutamente material, é uma espécie de... é o contrário, né? Ela é quase mais material do que a média dos trabalhos que eu faço, assim. Ela é intencionalmente uma escultura tradicional, que é uma coisa que eu nunca fiz. Ela está sendo feita com clay, quer dizer, uma técnica muito tradicional de escultura, não é desbaste, é modelagem. E ela vai ser fundida em bronze futuramente, quer dizer, é sobre uma enorme permanência diante dessa pouca materialidade da informação digital. É reativo, mas também não é. Me interessa fazer isso, eu acho que eu achei um caminho que é bacana, que é tratar de um assunto que está na internet também, quer dizer, esses filminhos do Muybridge, essas animações feitas a partir das sequências de fotos do Muybridge, elas têm essa circulação que é próxima do GIF, e também isso está no princípio da imagem filmada, quer dizer, achei que foi um círculo para fazer uma autorreferência, assim, foi um loop feliz, assim, eu tô feliz com o trabalho, assim. Eu acho que sim, acho que como a Maura falou, assim, em algum momento a gente vai ter que sair dessa situação aqui e retomar o físico, né? Mas também, não sei se é tão assim, porque o físico também está aqui, né? O físico é o desconforto com essa interface aqui, sabe? Eu estou aqui falando e eu não gosto de falar, então eu estou com a mão suando, sabe? Quer dizer, não está inteiramente virtualizado, né? É um pouco a janela que a gente consegue, assim, né? Nesse momento, para muitas coisas, mas também eu vou lá acompanhar a escultura com o escultor. Eu tenho que ir lá, vou de máscara, assim, eu mexo na peça, que é uma coisa muito esquisita, eu fico vendo foto dela, aí eu vou lá uma vez por semana e mexo na peça de clay, que tem a textura, tem a temperatura, tem a mão do cara. Então, também acho que a gente não vai se livrar do virtual depois, porque ele já estava aqui antes, ele já era enorme, né? Ele já era absolutamente dominante, assim. Eu não sei, acho que isso varia muito de um para o outro, assim, mas eu não vejo mais Instagram agora do que eu via antes. Nem participo mais de situações na internet do que eu participava antes. Eu tendo a evitar, porque eu não tenho muito saco, assim, é difícil para mim. Talvez um pouco uma coisa geracional, assim. Acho que eu sou um pouquinho mais velho que vocês. E realmente eu não cresci com computador. Fui ter computador, eu já estava na faculdade, quando começou a ter internet, assim. Então é um pouco diferente, acho, a relação. Né?
Mas, enfim, acho que foi divertido pensar que a minha resposta ao convite para essa enorme virtualização para o trabalho, que é minúscula também, foi reagir da forma mais distante do meu próprio trabalho, que é ir na origem da escultura, que é finalmente fazer uma peça em bronze. Eu sou 30 anos de profissão quase, nunca trabalhei com bronze. Que também nunca trabalhei com bronze porque eu não quero essa permanência que o meio de arte quer, eu não quero o valor desse material, o valor histórico. Então, mas também isso é alinhado ao Muybridge, de certo modo, quer dizer, é o que estava acontecendo ali no final do século XIX. Enfim, são pequenas camadinhas assim que para mim vão trabalhando, vão juntando. E, enfim, mas eu achei legal ver a exposição. Eu acho que sobre o termo exposição não me importa muito usá-lo ou não usá-lo, assim, tanto faz, assim. Acho que o mais legal é ver os trabalhos e ver como cada um reagiu, como cada um pensou, assim. Acho que tem coisas E nesse sentido, desculpa interromper, mas eu acho interessante também que essa forma que a gente encontrou de colocar o seu trabalho ali dentro, se conceitualmente ele era uma interrupção do GIF, acho que visualmente ele também acaba sendo né, o único trabalho que é um bloco de texto parado, assim. Então, acho que ele, nessa tentativa de apontar ali o que você está fazendo, também funciona visual e conceitualmente, né? Sim, sim. E aí, o que está acontecendo esse trabalho está acontecendo no Instagram, né? A circulação virtual dele não é na plataforma Bica só. As imagens eu estou pondo no Instagram e estou pondo um pouco ativamente mesmo pensando nisso, assim, todo mundo que está lá está ali também. Então, todo mundo que está lá na Bica está ali também no Instagram, né? Quer dizer, acho que é um lugar para isso circular também. Isso era uma questão que sempre apareceu, né? Esses GIFs, a gente vai conseguir postar esses GIFs, né? Como é que isso vai circular, assim. Então, acho divertido que isso esteja ampliado por Instagram, assim, que a escultura esteja acontecendo lá. Também é um pouco desconfortável, porque ficar postando um processo de trabalho, assim, nem sou eu que estou fazendo, então eu estou acompanhando, estou orientando, mas é uma coisa um pouco esquisita, assim. Os primeiros posts vinha lá, o pessoal, nossa, que lindo, parabéns. Aí ontem eu postei e falei, não, quem está fazendo é esse cara aqui, não sou eu, né? É bom deixar claro, assim. Enfim, são pequenas coisas, assim, mas acho que está bacana. Acho que a exposição tem coisas que eu gostei bastante. Eu acho que o trabalho do Wisra e o trabalho da Lenora conversam muito, né? Acho que estão muito próximos ali. Eu e a Mara, a gente trocou, né, Mauro, umas figurinhas, assim, do processo e a gente também achou um pontinho de contato ali de trabalho e me interessa o que a Mauro está fazendo. O que o Renato fez também, estou achando super bonito, os flares. E eu estou com a tese do Renato aqui em casa e tem lá uns desenhos de flares super bonitos também. Enfim, acho que é uma experiência bacana, assim. Algumas pessoas eu conheço, outras não. Mas isso também acho que é de toda exposição, assim, né? Você vai participar, são os processos, assim, de criar contato, tem gente que se dá bem, tem gente que se dá mal, briga, enfim. Só para pensar que não é tudo positivo, sabe? Que tem negativo também, assim. Que é bom que tenha, né? Enfim. É interessante você falar desse lugar de também divulgar em outros lugares da mídia, né? Tipo, quem está no site também está no Instagram, né? E uma das coisas que me marcou muito, né, nos primeiros encontros que teve com o grupo da exposição, era esse conceito da autoria, né, de imagem de alta circulação que é revisitado, né, dentro do mundo virtual, assim. Então, eu não sei, seria legal, assim, também, se vocês pudessem dar uma opinião, né, em relação a isso, né? Como é que vocês veem um trabalho, né, que normalmente ele é muito contido, né, nos meios de circulação assim físicos e de repente ele ganha essa mídia e várias mídias, né, e circulam, as pessoas compartilham, né? Então
como é que se dá isso, né, dentro dessa questão da autoria do próprio trabalho, né, de cada artista. Essa é uma questão que está muito presente para mim nessa exposição. E que é interessante até o que o João traz, né, desse lugar da autoria na materialidade, e que é um processo tão, né, que a gente vê lá desde do Duchamp, né, do artista não precisar mais fazer, mas, enfim, toda essa relação da produção e como esse desconforto, porque tem esse lugar do contato com o público, né, na hora que você divulga isso, como isso vai também, que não é mais só exposição, né? Também esse lugar do processo começa a ficar acessível e transformar também essa relação, né, do público com o trabalho. Isso também eu acho muito interessante, assim, das mídias, sabe? E isso me interessa porque me interessam os processos também. Mas aí, sei lá, talvez falar isso também de autoria, Renato, que você que chegou aí, o Bruno também está quietinho aí, mas a gente também está te vendo, Bruno. E se vocês quiserem também colaborar, falar, a gente estava falando do teu trabalho, Renato, o João citou aí, dos flares. A gente está, enfim, está escutando bem? Tô escutando bem, tá um pouco baixo, eu acho que tá meio barulhento aqui. Bom, primeiro, oi para todo mundo, desculpa chegar só agora. Tô no Rio e foi muito bom que a manifestação foi de manhã, então eu pude ir à manifestação, abertura da exposição e agora nosso encontro. Sobre a autoria, eu acho, quer dizer, não pensei muito sobre isso assim ao longo do processo. Eu não sei o que aconteceu a partir do começo da exposição, se as pessoas têm podido baixar os vídeos, por exemplo, e salvar esses vídeos e fazer o uso que elas quiserem deles, inclusive transformar em GIF por meio daqueles aplicativos que a gente viu, se elas quiserem. Então, eu não sei. Assim, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma oposição que isso aconteça. Eu acho muito bom que isso aconteça. O que eu venho pensando sobre esse trabalho, que eu não fiz esse trabalho sozinho, eu fiz com o Caio Fasolin. Eu não sei se essa é a opinião do Caio também, mas eu fico pensando que esse trabalho ele nasce, assim, nascer também é uma palavra horrível, né? Mas ele aparece já como ele não aparece como uma coisa inédita, né? Ele é uma imagem que já existe, é um software, é uma espécie de programa. Não sei se feito pelo J.J. Abrams, aquele diretor de cinema, né? Que fez uns filmes, como chama aquele último? Ele fez uns aí que tem umas coisas intergalácticas, não sei o que. Ele desenvolveu um programa que codifica diversos tipos de flares. E então o que a gente fez foi selecionar a partir de um certo repertório que não estava só dentro do programa. Então eu acho um pouco que já nasceu meio sem autoria tudo isso, né? Pelo menos os flares. E o procedimento ali é isolar alguns elementos e tentar fazer com que eles funcionem em tempos diferentes e um pouco. Acho que é o Star Wars, Bruno. O Star Wars, mas ele fez um outro também, que é o. É que agora eu não vou conseguir lembrar, mas é que também é aquele. Tem Star Trek, Star Wars. Star Trek, exatamente. E aí, o flare, basicamente, a gente isolou, sei lá, 3 ou 4 elementos que comporiam o flare todo e fez esses elementos funcionarem em tempos que não estão totalmente sincronizados, né? Quase como uma postura um pouquinho analítica, assim, em relação ao efeito esperado do flare, que seria esse deslumbramento e tal, né? Então, mas eu ainda estou pensando um pouco sobre isso, mas eu apostaria que a autoria já nem é uma coisa muito forte, né? O fato de que a gente organizou essas imagens talvez não seja muito importante, assim. Pois é, eu até fiquei pensando que tem uma coisa curiosa que, enfim, a ideia era fazer um projeto talvez a gente pudesse abrir essa ideia da exposição, porque eu acho que tem coisas que acontecem numa exposição física, tem coisas que não. Por outro lado, acho que é um projeto específico do digital, tem uma coisa visual, da material, porque o virtual é material, né? A gente lidou com isso, com o peso das imagens, né? Não subir imagem com mais de, sei lá, 10 mega, não lembro mais. Tem muita materialidade no virtual, inclusive pela forma como os fótons atuam na nossa retina. Isso tem uma vibração de luz específica que se você imprime, se você coloca numa tela de LCD, sei lá, vira outra coisa. Então, também acho que tem uma dimensão muito material disso. Mas
sobre essa questão da autoria, eu achei curioso que, às vezes, eu não sei se foi no canal, acho que foi tanto no canal Contemporâneo quanto na das Artes, eles deram a exposição, eles deram uma nota, e eles colocam um frame estático dos GIFs. Eu achei isso tão curioso, sabe? Porque, enfim, gerar essas plataformas são WordPress, assim, dá para você rodar GIF no WordPress. Eu fiquei achando interessante também, né? Quanto falhava de algum modo, né? A ideia de fazer esses Todo GIFs mundo, circularem, todos né? de divulgação, a gente mandou GIF, eles pediam JPEG. Aí eu ficava, ué, Será que não é uma ideia de manter a autoria É. pela obra estática? talvez E O ainda, registro e a da gente... obra e não reproduzir a obra, né? não Isso, reproduzir. Eu isso. achei, eu fiquei pensando nisso. E a gente também teve essa questão, por exemplo, quando a gente foi fazer divulgação no Instagram, de nunca divulgar o GIF, né? Porque o GIF é a obra. E a obra não ser descontextualizada do lugar da exposição dela, né? A gente também teve essas reflexões, né, Thaís? E como que a gente também divulga essa exposição, né? E não e não dá spoiler, né? Não, mas mais numa preocupação de respeito com De a respeito, exposição, claro. com os artistas, porque para a gente E de compartilha deslocamento tudo. também, né? E de deslocar também esse lugar da narrativa, né? pensar. Criada na exposição, né? Porque uma coisa é quando você vê o GIF que ganha a circulação no WhatsApp, nas mídias. Outra coisa é quando você monta um lugar onde aqueles GIFs todos juntos fazem sentido. Então, aí a gente está falando de um lugar, né? É diferente. Então, como que a gente desloca, né, essas peças, né, da exposição? Foi uma questão para a gente. Tem um Mas lance de como ainda assim organização, no né? espaço virtual, a ideia de lugar é importante, né? Da experiência, assim, que é o que eu estava Exato. discutindo com o Predo, né? Igual eu estava até citando esse exemplo, você vai assistir um show, assim, de um eletrônico, né? E assim, o cara pode nem estar lá, mas para mim não é a mesma coisa eu escutar em casa e estar no show, porque tem uma relação de espaço, de experiência espacial, né? E é interessante que mesmo digital, uma coisa é ver o GIF da Maura, do Renato, e outra coisa é ver o GIF lá naquela página, né? Então, ainda assim, tem esse lugar para mim da experiência do coletivo, nesse Isso. caso, né? Sim, não, total, total. Eu ia falar disso, né, porque eu acho que é muito... Isso acho que é uma coisa que se mantém, a ideia de exposição não talvez como um espaço puramente de exibição, mas como essa esfera social de debate e de um conjunto que é mais... que uma coisa acrescenta na outra, né? Porque eu acho que é isso, né? O trabalho do João faz sentido porque ele interrompe o movimento dos outros. O trabalho do Bruno faz sentido porque ele cria uma certa narrativa ali que lembra quadrinhos, e o do George lembra gravura. Eu acho que isso você vai criando ali as suas narrativas. Isso eu acho que sim, acho que isso tem a ver, sim, com uma coisa que talvez tenha a ver com a... Aí dá para manter o nome exposição, acho que tudo isso sim, a gente está aqui conversando. Eu acabei recebendo bastante feedback, assim, de muita gente que não falava fazia muito tempo, mas que viu. Então, acho que essa ativação de uma esfera de debate tem a ver com qualquer exposição. Por outro lado, eu ainda sou resistente com a ideia de exposição. Acho que a gente pode procurar um outro nome. Porque, por exemplo, a ideia de começo, meio e fim, eu acho que é um problema. Por outro, também acho meio bom, sabe? Que um pouco esse debate tenha um momento quente, depois ele dá uma... vira um pouco memória, acho que isso é importante. Outra coisa que também fico um pouco pensando é essa ideia de que você vai ter que, enfim, que tem na exposição, né, que você tem um horário, isso não tem também, né, nesse caso, assim, é um site. Do outro lado, é um site que tem uma certa ideia, tem conceito, né, mobiliza reflexão. Então, talvez alguma coisa nesse sentido fosse mais interessante do que a pura ideia de exposição. Mas vocês falaram várias coisas que eu achei super legais e que eu super concordo, assim, acho que mesmo em relação ao dia de hoje, assim, é isso, né? É criar um pouco essa interrupção na nossa experiência Posso... diária, né? Para criar uma reflexão. Eu estava pensando aqui essa história da circulação, de como vocês da Bica evitaram publicar os GIFs como divulgação da exposição, porque eles são a própria obra. Eu fiquei pensando aqui um pouco como isso é um pouco romântico, assim, porque a natureza dessas obras é essa circulação meio sem dono, né? Eu fico... Não, estou pensando um pouco nisso, assim, quando a gente teve aquelas conversas sobre o GIF, os artistas, tinha muito essa preocupação, né? Ah, mas vai subir lá, mas eles podem veicular esse GIF universalmente, qualquer um pode
baixar e fazer circular, assim. Isso para mim nunca me pareceu muito um problema, assim. Achei que essa questão já estava meio embutida nos trabalhos, sabe? Que era um pouco a natureza desses trabalhos e que era aí mesmo que a gente estava lidando, sabe? Sim. Então, quando vocês falam que vocês evitaram subir os GIFs, publicar os GIFs, porque seria desvirtuar, na verdade, um ambiente de exposição, no sentido até conservador, assim, romântico, né? Um respeito à obra, a obra está naquele lugar, é aquele contexto, é aquele espaço. Mas eu estou pensando assim, eu estou publicando as imagens do Manuel fazendo a minha escultura, e estou entendendo esse ambiente virtual como uma coisa meio contaminada, assim, está lá na bica a coisa, é aquele título, aquele enunciado do trabalho lá, mas essas imagens estão circulando nesse outro ambiente que é o Instagram e sei lá onde mais elas podem circular, provavelmente a minha galeria vai querer publicar isso ainda vai seguir acontecendo, quer dizer, vai virar escultura, essa escultura vai provavelmente para uma exposição real, depois pode ser vendida, enfim, a coisa é mais expandida, assim. Então, eu estou vendo, por um lado, o Leandro dizer acho que exposição não é um bom nome, mas também estou vendo, por outro lado, que exposição é muito coerente no sentido de como se pensam os trabalhos. Porque se pensam eles como trabalhos de arte, do começo ao fim. E isso, bom, se você junta trabalhos de arte em um espaço, grosso modo, por mais genérico que seja, o nome é exposição, assim. Então, tem essas ambiguidades, assim, desse respeito que os artistas também têm a respeito dos próprios GIFs que eles geraram, mas de uma espécie de controle dessa imagem, que é meio uma imagem barata, assim, sabe? Esse barato, esse vagabundo dessa imagem, assim. Eu acho que é legal que tenha, sabe? Eu acho que é um valor dela. O Pedro e o Tarcísio querem falar, mas desculpa, são duas coisas que você falou que eu acho que são interessantes, que talvez essas imagens elas virassem GIFs, assim, de verdade, se elas viralizassem, né? Isso eu acho que, eu não sei se aconteceu com nenhuma, assim, eu pelo menos não recebi, não vi circular em nenhum outro lugar que não fosse esse. Isso é interessante. Mas desculpa, só porque eu acho que isso ressoa também para mim nas reuniões, assim, do quanto ninguém, por exemplo, topou botar no GIF. Então, assim, para mim, eu acho que ninguém, assim, topou viralizar. Para mim, eu já deveria ter virado sticker, isso deveria ter sido o movimento da exposição. Então, como isso foi uma coisa que eu senti dos artistas, a gente tomou muito cuidado, como era a primeira exposição, desse lugar né, e a gente também está experienciando isso tudo. E questionando, eu acho ótimo, porque Isso. tudo que você está trazendo, a gente também pensa que a gente também está achando exposição super careta, a gente está assim, gente, como ninguém fez sticker, ninguém fez, não, como é que a gente não está, sabe, assim, também é um lugar nosso, do quanto a gente viu, o quanto a gente poderia ter mais experimentação e também ficou um lugar dos artistas de, peraí, não sei, né? Então, um eu acho que debate. ressoa para mim, assim, é um debate. Eu acho que então, é um dos grandes debates da exposição, sabe? O formato usado diz muito sobre tudo. Então, acho que isso daí é tipo um dos assuntos principais, né? Que une todas as obras, né? Para onde ela vai, como ela vai circular, né? E é isso. Como é que você sente, Leandro? Porque isso é uma... Você quando concedeu, né, essa proposta, você pensou que isso pudesse viralizar? Como é que foi para você? Eu não sei se eu pensava se podia viralizar, porque eu acho que a gente é um grupo social muito restrito, com um alcance muito restrito para... Sim. Viralizada, assim, no sentido de sair do site, né? Não é viralizar. Não, eu acho que no campo da arte tem ressonâncias, mas não sei se viraliza no sentido que um GIF viraliza. Mas eu acho isso interessante de pensar que eu ficava um pouco em crise no começo, depois isso passou, assim, se existia um potencial dessas imagens criarem algum ruído crítico que não fosse, sabe, ser só um GIF que circulou na internet. Eu ficava um pouco assim, será que vai dar certo? E eu acho que um pouco deu certo, acho que tem questões internas, tem rebatimentos e tal, mas eu acho que talvez muito no sentido ainda mais de fazer arte do que de fazer GIF, sabe? Que nem, sei lá, eu não sei se desculpa. Não, fala. Eu não sei se viralizar na internet ou ir além do espaço de expositivo.
né? Que é isso que a gente, né? Eu trouxe, ó, a gente tem YouTube, Instagram, a gente pode pensar várias coisas, vamos GIF, vamos... E todo mundo se prendeu, né? E eu acho interessante, eu achei que foi uma escolha, assim, essa coisa do ir para o espaço expositivo, né? De não rizomar, né? Rizomatizar a coisa, sei lá. Então, não sei, eu acho que isso é uma interessante também, né? Assim, ficou ali, né? No espaço positivo. Eu queria só fazer um comentário rápido antes talvez do Pedro e do Tarcísio. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que principalmente o Pedro, eu entendo um pouco a discussão da autoria e da circulação exatamente como a mesma circulação nesse espaço, assim. Falar de uma coisa necessariamente falar da outra. Eu fico pensando que, assim, o interessante é, de fato, o transbordamento. Então, seria essas imagens poderem migrar, independentemente da autoria. Eu acho que essa discussão que a gente entrou na altura, ela é mediada por uma falta de conhecimento do meio, e, né, eu admito assim, a minha ignorância ainda, uma avaliação um pouco mais crítica mesmo, e eu acho que a gente ainda estava num ambiente pantanoso de pensar a diferença entre o que é um uso do indivíduo e o que é um uso talvez de uma empresa, ou que a gente não sabe direito o que é, quem vai usar isso. Então, acho que a escolha, que foi uma escolha conservadora, vamos dizer assim, que foi não vamos arriscar, né, tinha a ver com o receio de para onde o que é essa plataforma, para quem que ela serve, como é que ela é ou não é capitalizada, né? E aí eu acho que, nesse sentido, acho que o Pedro pode falar muito melhor, assim, do que qualquer pessoa que está aqui, justamente pelos estudos. Total. Tinha até uma questão jurídica, né? Que a gente viu em alguma cláusula que se desse problema, a gente tinha que arcar com problemas. E ficou assim, gente, como assim, sabe? Pois é, aí me parece que, assim, adoraria que os meus GIFs circulassem dentro de conversas pessoais, nessa esfera do indivíduo. Sim. Gostaria que, sei lá, uma empresa suspeita ou que, de repente, um projeto político altamente fascista se apropriasse disso? Obviamente que não. Então, acho que a questão que a gente ainda não consegue muito discernir tem um pouco a ver com isso. Então, fomos conservadores, enquanto grupo, enquanto artista, de não passar por uma plataforma que já estava dada, eu acho que nesse sentido, assim. Agora, isso não deixa de ser uma reivindicação, de novo, de autoria, ou talvez de uma responsabilidade sobre o próprio trabalho, sabe? Então, sei lá. Posso só... Desculpa interromper. Eu também vou interromper, tá? Desculpa. Eu só estou pensando assim... Eu entendo perfeitamente que a gente tente o controle sobre a circulação do trabalho, ainda mais nesse ambiente, né? Porque realmente pode ser instrumentalizado. Mas, de qualquer forma, a natureza do GIF já é essa podreira, né? Ele já é esse lixo comercial capitalista da internet, assim. Então, é engraçado. Na verdade, é muito curioso que a gente está ali tentando defender, e acho que você está muito correta nisso, Maura. Ninguém sabe muito bem o que é esse negócio, né? Ninguém tem muito conhecimento disso, como isso circula, como não circula, quem usa, como usa, né? É verdade, chegou todo mundo meio, bom, o que é um GIF, né? Como é que faz, como é que anda com ele. Então, acho que isso é verdade, assim, acho que a gente tem mesmo que evitar que os trabalhos sejam cooptados pelas forças do mal, mas eu acho pouco provável que esses trabalhos de arte fossem cooptados pelas forças do mal, porque eles absolutamente não se prestam a discurso direto, assim. Quando se prestam, sei lá, o trabalho da Marina, por exemplo, Marina, que tem as críticas diretas à ditadura, ao governo, ao Temer, ao impeachment da Dilma. Quer dizer... João, mas é muito querer controlar muito, não. É um lugar muito puro não querer ser cooptado pelas forças do mal também, né? Também acho, né? É um risco. É gozado, tem um assim. elogio na cooptação, né? Eu estava pensando há 3 anos já faz, né? Que foi o famigerado tweet do Golden Shower do Bolsonaro, né? Que de alguma forma também divulgou e alçou a performance para um espaço que ela nunca teria alcançado, né? Nesse caso enfim, é um caso extremamente problemático, mas pensando nessa circulação, como ela se dá, né?
às vezes ser cooptado pelas forças do mal pode ser uma forma de aumentar a importância de um trabalho, né? Mas também gera violência, às vezes, para os próprios artistas, né? Com certeza. Que tem que lidar com uma violência, cara, sei lá, de um linchamento público, por exemplo. Acho que não é o caso da nossa circunstância, mas esse caso do Golden Shower é uma coisa assim, tem a esfera da discussão coletiva e tem, assim, o que aconteceu com esses indivíduos que estavam ali sendo expostos, né? Lá foi uma violência contra os artistas. Uhum. O Luiz Camilo Osório também, né? Que teve o... Também, é isso. Schwartz. Foi bizarro, assim, foi super bizarro. E a exposição, pensei no Queer Museum, né, também. Mas eu vou aproveitar, não sei se o Tarcísio quer... Porque tem várias questões que eu achei super interessantes. Eu ia começar primeiro com essa última da Maura, que é algo que eu tinha pensado antes nessa problematização da exposição, e até o que o João tinha comentado, que é... Vai passar um gato aqui. Brincadeira. Elas aparecem em todas as minhas falas, não tem eu tenho um rabo aqui. Nina? A relação entre exposição e estar exposto, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Quando a gente pensa na circulação e na possibilidade que essas imagens elas circulem. Nina, para. Só um momentinho, pessoal, se você não tá vendo pela gata. Nina? Mas, enfim, mantendo a normalidade, eu acho que tem essa relação também, e aí eu notei um pouquinho isso na tua fala, João, comentando sobre a tua relação com esses meios virtuais, digitais, que é uma relação um pouco de distanciamento, e se não tem um pouco a ver com isso, com essa duplo significado de exposição como um acontecimento. Adorei a definição que o Leandro deu, mas também como exposição como estar exposto, que é essa imagem que pode circular, né, fora de controle. Mas eu ia dizer que eu acho, assim, pessoalmente, eu ia fazer esse atrito, assim, essa nota dissonante. Eu acho que tem um mérito, e aí pensando na ideia de exposição e um site único, enfim, tem várias estratégias para expor um trabalho online, né? Mas eu acho interessante porque eu tenho pensado de uns tempos para cá, e acho que as NFTs elas também destacam isso, embora eu seja muito crítico da prática, do conceito, enfim, não defendo, assim, eu acho o fenômeno interessante. Mas eu acho que é uma mudança na internet que é o resgate do contexto, e durante muito tempo a gente trabalhou com a ideia de a internet como circulação livre, restrita de materiais, e um pouco a gente viu onde é que isso deu. E eu acho que numa economia da atenção que a gente tem tão saturada agora, o contexto ele voltou a ser importante. E aí, nesse sentido, a ideia de exposição ela é muito útil, porque os GIFs eles ganham significado num contexto. Eles podem ter outros significados, mas a ideia de que eles ganham significado num contexto ela pode ser muito, muito boa. E aí eu ia fechar, assim, que eu entendo... um pouco talvez uma crítica, embora eu sempre acho a responsabilidade uma questão fundamental, como a Maura comentou, responsabilização e responsabilidade. Acho que isso é algo que tem que ser enfatizado. Mas essa exigência de experimentação só porque é o digital. E eu acho que talvez... O que eu ia propor, assim? Eu vou dar um exemplo que eu acho... não sei se o exemplo faz sentido, mas eu acho que faz. Por exemplo, eu sou da história. E na historiografia a gente teve, enfim, vários questionamentos, ideia de sujeito, como teve em todos os campos. Uma história linear, factual. E, em tese, a gente teria, por exemplo, uma história... Isso é para romper com uma ideia de história dos heróis. Mas quando a gente tem grupos subalternos que tentam, que reivindicam um lugar na história, e o fato é que tem justamente desconhecimento factual. Penso, por exemplo, agora na Pinacoteca tem a Enciclopédia Negra, né, que é um resgate de biografias. O que é mais, historiograficamente, o que é mais conservador que uma biografia? Mas politicamente, o que é mais relevante? Então, eu acho que essa exigência de experimentação do digital, eu acho que ela pode... ela faz todo sentido, mas eu acho que ela pode perder de vista que
por exemplo, para reconstruir a ideia de contexto, para reconstruir a ideia de autoria dentro do digital, tu tem que fazer uma operação tão mais longa que tu não está simplesmente reproduzindo a ideia de autoria que a gente já tinha. A gente está criando uma outra ideia de autoria. Porque cadeia tem a pessoa que fez o software, a pessoa que usou o código, a plataforma, aí colocar no site. É tanta coisa que essa ideia de autoria ela só aparece com a ideia de autoria anterior. Na verdade, ela já é uma autoria. Ela depois, o que eu penso também das NFTs, é um pouco... depois do impacto do digital, como é que a gente volta para o que a gente tinha? A gente não volta para o mesmo lugar. A gente reconstrói algo parecido que é diferente, que já está nesse espaço. Agora, se a gente quer construir, reconstruir ou não, é outra questão, mas eu acho que... É só para dizer, eu não acho que é necessariamente conservador pensar na circulação, na restrição de circulação dos GIFs, pelo contrário. Eu acho que pode ser mais complicado ainda, ou mais experimental ainda, porque tem que testar as águas para conseguir chegar nesse ponto. Eu vou deixar o Tarcísio falar, depois eu comento o que você falou e o que o Tarcísio falar também. Não, mas se você quiser falar, pode ir logo. Assim. Não, eu fico pensando, é bom isso que o Pedro trouxe, assim, né? De trazer uma reflexão sobre talvez um certo fundo aí que está sobre essas múltiplos problemas que a gente está aqui perseguindo, né? Assim, que é esse fundo um pouco do contexto. E eu acho que, de fato, o contexto ele nunca deveria ter sido abandonado, assim. E aí eu estou pensando aqui contexto não como um território que está fechado em si, né? Mas como um ponto dentro da tessitura, né? Dentro do lugar de conexão, assim, como um dos pontos da conexão. Porque aí eu vou fazer um spoiler também, assim, durante a semana eu tive uma conversa com o Leandro, e foi a segunda vez que ele sempre, quando ele faz essa ressalva, assim, né, mas eu acho que poderia ser repensado, ele fala no fim da fala dele sobre a ideia de exposição, né, e aí eu disse assim, eu sempre pego esse fundo, assim, essa ressalva, quase como uma espécie de... eu acabo sempre ficando com vontade de rir, né, dessa ressalva, mas eu fico pensando assim, qual que é o fundo que está por trás desse incômodo, né, assim, e aí talvez a gente possa pensar sobre esse fundo, e esse fundo como, de fato, por exemplo, se a gente estiver falando de contextos que estão excessivamente pensando na exposição, na ideia de exposição, apenas como um lugar ao qual se exibe, né? Assim, de fato, é necessário repensar. Assim, se o fundo desse incômodo for a necessidade de pensar novas possibilidades de nomear as experiências de enunciação estética, concordo. A gente precisa repensar mesmo, assim, né? Assim, acho que aí a gente bota várias vírgulas e vai tipo fazendo várias ressalvas no fim de todos os discursos, assim, né? Mas se a gente pudesse pensar assim, é muito potente, né? Acho que, não sei, foi o cruzamento da fala do Leandro com da Thaís, um pouco que me apareceu isso aqui, assim, né? Se a gente puder pensar que a ideia de exposição tá na perspectiva, tá mais na perspectiva de instaurar um lugar, né? E aí eu tô pensando aqui junto com vocês que existe uma diferença muito explícita entre espaço e lugar, né? Mas se a gente puder pensar que a ideia de expor é instaurar um lugar, não sei se a gente precisa repensar a ideia de expor, né? Porque, de fato, assim, eu estou falando agora do lugar, né? Olha a ironia do lugar. Estou falando do lugar de quem não acompanhou esses bastidores dos processos que vocês, artistas, tiveram como desafio, né? Então, quando eu entro na experiência expositiva, eu, de fato, me sinto acolhido num lugar ali. E eu acho que é importante aqueles trabalhos estarem reunidos ali, porque eles me colocam no desafio da produção desse lugar, a partir da relação que os trabalhos podem ter ou não entre si. E aí, de novo, né, assim, qual é o fundo desse incômodo, né, assim, e aí, aí eu estou pensando nessa linha do Pedro também, esse fundo desse incômodo como talvez uma contextualização desse território, né, porque, por exemplo, eu trabalho desde 2015 com o acervo de um artista que é falecido de 1990, que ele passou 40 anos produzindo, ele chamava a casa dele de museu, e ele passou 40 anos, todos os dias,
de 3 às 7 da noite ele abria as portas da casa dele e a casa dele se transformava num museu. E uma cidade de 5.000 pessoas circulava pela casa dele durante todos os dias, né? Então, aquilo é uma experiência expositiva, né? Em 1962, ele fez uma série de esculturas e levou para o meio... ele se chama Zofi Brasil. E levou para o meio da floresta e ele fez uma exposição no meio da floresta, em 62, e a exposição se chamava A Ressuscitação das Árvores. E as pessoas precisavam entrar numa trilha, caminhar durante 2 horas para ir ver essa exposição. E aquilo era uma experiência expositiva, ele tinha consciência disso. Eu não estou falando aqui de uma experiência estética desencarnada, de uma consciência de atuação artística, né? Ele tinha consciência de que aquilo era uma experiência expositiva, né? Assim, ontem uma amiga me lembrou, assim, me mandou uma foto de 2 anos atrás, e agora, bem agora, no dia 1º de junho, várias famílias, que são famílias ceramistas, produzem uma exposição na beira do Rio Paraguaçu, em Cachoeira. Enfim, tem uma tradição de escultores ceramistas na região do Recôncavo da Bahia, e durante 30 dias eles expõem os seus trabalhos, né? Assim, então, aquele momento é um momento aguardado, e desenvolve-se linguagens, discursos, narrativas a partir daquela experiência ali, né? Práticas de aprendizagem, enfim, tudo que se pensaria dentro de nomenclaturas tradicionais das experiências museais, institucionais, em outros circuitos, né? Assim, então eu fico pensando nisso, assim, qual é o fundo desse incômodo que talvez esteja passando, que atravessou talvez as artistas e os artistas, a experiência da curadoria, e a importância talvez de tensionar esse fundo, né? Assim, até de nomear intencionalmente esse fundo, né? Para que ele possa também, para que esse incômodo possa, enfim, ter um efeito ativo dentro da experiência, né? Então, mais um pouco por aí, assim. Demais, querido. Obrigado. Não, mas acho que a chave está nessa palavra. Contexto é muito interessante porque existem sempre vários contextos, né? Existem os contextos internos de cada produção, existe o contexto psíquico de cada um, existe o contexto político, econômico, social. Eu acho que até foi uma crise que eu tive, assim, desde o começo, que era onde colocar texto, fazer texto ou não fazer texto, sabe? Assim, coisas muito práticas e muito materiais, de novo, assim, que aparecem no virtual. E no final das contas eu achei que nem vou mais fazer texto nenhum por fonte nenhuma, porque eu achei que as tensões que tipo, essa tensão da autoria, essa tensão o limite daquilo enquanto arte ou não, sabe? Ou o limite daquilo enquanto reflexo do contexto, para falar de novo desse dia, né, que a gente que estão acontecendo as manifestações e a gente está aqui discutindo esse projeto. O quanto isso aparecia, eu achei que está na superfície, sabe? Tá em como você vai elencando uma imagem com a outra. Nesse sentido é muito curioso, porque no final das contas, a forma de organizar as imagens, a sequência, é em ordem alfabética a partir dos arquivos. Não é para uma escolha, sei lá, fora disso. Assim, tem uma regra que organiza ali essa sequência. E a partir disso, pensar a melhor diagramação a partir do tamanho das imagens e a partir do que cada uma pedia, né? Então, sei lá, fazia sentido colocar uma imagem do lado da outra, no caso do trabalho do Bruno. Tem uma coisa meio de quadrinho. Fazia sentido colocar os da Iná um pouco numa sequência fílmica e assim por diante. Então, eu acho que tem uma reação ao contexto. Nesse sentido, eu fico pensando que tem eu tenho pensado cada vez mais na prática artística como uma espécie de esforço mnemônico mesmo, sabe? Assim, de marcar as tensões que a gente está vivendo no presente, assim, sabe? Além de tudo, assim. E tentar tensionar isso, colocar ali na superfície da imagem. E nesse sentido, acho que tem, sabe? Porque, sei lá, se a gente olha... Fico pensando, se a gente olhar daqui 3 anos para o fato de que essa exposição aconteceu no meio de 2021 e a gente olhar um pouco os conteúdos que estão ali mobilizados, eu acho que essas crises com o virtual, com essa forma mediada de ver a arte, com tudo isso, acho que tá ali. Teve uma outra coisa que eu fiquei pensando que vocês falaram bastante também, que eu acho que tem aí, que é uma coisa que me interessa desde sempre, assim, quando eu comecei a fazer curadoria, que é
unir artistas que têm modos de operar que se relacionam, mais do que assim por puros temas ou materialidades e tal. Então, achei que também isso, dessa vez, porque não tinha barreira geográfica, foi a que mais deu para levar isso no limite, sabe? Assim, porque eu tava por exemplo, o ano passado eu ia fazer uma exposição de esculturas, e tinha um pouco isso, mas era um desastre, assim, sabe? Você gasta maior dinheiro só para fazer transporte. Dessa vez eu achei que essa foi uma potência do virtual que eu achei que ainda tem muito para explorar, sabe? Assim, não ter a barreira geográfica e temporal de fato, assim. Acho que isso também aparece ali, sabe? Assim, de ter o Renato e o Bruno, que é aluno do Renato, né? Ter o Geórgio, que está aí na Bahia, né? Ter esse embaralhamento de gerações e de geografias, assim. Acho que isso também é uma coisa que está ali registrado. Mas eu gostei muito do que você falou. Obrigado. Mas eu ainda não saberia nomear, assim, se fosse para nomear de fato, assim, essa tensão toda. E às vezes eu também fiquei pensando, eu devia ter pluralizado todas as palavras que eu usei. Às vezes são vários nomes, são vários fundos, né? Assim, talvez não seja um único fundo que pega aí, né? Mas eu acho que essa questão com o virtual e com esses materiais meio banais, assim, era uma coisa que estava desde o começo. Que é um pouco que mobilizou a querer fazer, sabe? Assim, quando começou a pandemia, que eu vi essa proliferação de viewing room e projetos virtuais que gastavam uma grana para fazer umas coisas que eu ficava meio assim, tipo, ai, não dá vontade de ver, sabe? Assim, fiquei achando que era interessante dar esse passo atrás e voltar para um material meio trash mesmo da arte, ver o que a gente poderia fazer com isso. Assim, eu fiquei pensando muito assim, nesses artistas que nos anos 60, 70 começam a usar Xerox, sabe? E que surgem coisas muito legais, né? Assim, é um material muito banal, que tá ali, burocrático, mas de repente vira outra coisa. Será que a gente consegue fazer outra coisa com GIF? E eu acho que a graça foi isso, cada um respondeu de um jeito que acho que mobilizou perguntas, né? Sobre a própria produção, sobre como reagir. Eu causei silêncio. Não, eu fiquei pensando exatamente isso, assim, né? Claro que com esse exemplo que eu fico trazendo lá da casa do Zofi e da ressuscitação das árvores, eu também acabo trazendo uma referência, às vezes até um pouco incontornável, assim, né? Tipo, porque tensionando territórios que talvez estejam muito distantes, assim. Mas, sei lá, outro dia eu estava lendo uma entrevista da Lucy Lippard, no período que ela ainda se nomeava curadora e tal, e ela estava falando exatamente disso, assim, né? Um momento onde, inclusive, essa prática da curadoria ainda não era muito bem definida ali, né? No início dos anos 60, e uma série de exposições que ela fazia com os amigos, assim, que eram exposições, tipo, eles compravam lotes de telemensagem nos orelhões, assim, entendeu? E daí você podia ir botando fichinha e escutando peças sonoras, e aí era quase como se produzissem capítulos sonoros pelos bairros também, né? Onde tinham os orelhões, assim. Então eu fico pensando que, de novo, assim, quero reforçar isso, assim, talvez seja importante a gente fazer um exercício de tensionar e de nomear esses fundos que estão por trás desse incômodo, porque não sei se isso é só um incômodo sobre a forma. Não me parece que é um incômodo sobre as formas de produzir, as formas de circular, as formas de exibir. Porque a gente já vem experimentando, seja nos circuitos institucionalizados, ocidentalizados ou não, infinitas formas outras, né, que nos colocam de uma maneira muito confortável para pensar hoje dentro de um site, né, que tem uma home específica, é uma maneira de articular possibilidades estéticas, trabalhos artísticos, né? Assim, eu acho que por isso que eu fico pensando na importância da gente tensionar esses fundos mesmo, assim. Mas é isso. Tem muito mais, né? Mas duas coisas bastante práticas que influenciam no resultado, na forma da exposição, que, por exemplo, o tempo de preparação de tudo isso foi bastante curto e, sei lá, uma decisão simples como colocar os nomes dos trabalhos dos artistas. Eu, por exemplo, se eu tivesse que votar, diria não precisa por isso, né? Depois, se precisar, faz uma lista em algum lugar, mas a identificação e
quanto ao site, assim, quanto ao lugar onde estão todos reunidos, eu particularmente acho muito, muito interessante aquilo. Eu não sinto que aquilo reforça modos conservadores de, bom, porque estão todos juntos, a gente reconhece que é uma exposição, né? O fato daquilo tudo pulsar ao mesmo tempo, vibrar ao mesmo tempo, isso é um pouco desnorteante. Quantos fótons estão atingindo a minha retina nesse momento, me parece que justifica a reunião deles, né? E, enfim, as relações são boas entre os trabalhos, né? Os patins no final, acho um pouco... Tem fluidez, tem ritmo ali, né? Mas eu diria que tem uns detalhes, assim, que acho muito bom, por exemplo, o Leandro decidir que não vai fazer um texto, porque, de alguma maneira, não responde a uma certa sobredeterminação, né? Ou o João ter decidido que, bom, o trabalho está em processo ainda, nem está pronto, e ele provavelmente não vai ser um GIF nunca, né? Algo aí, quer dizer, conceitualmente, do meu ponto de vista, o GIF é uma interrupção, né? Tem a ver com essas lacunas. Então, eu acho que, de alguma maneira, dentro da linguagem, o trabalho do João está inserido aí, né? Mas eu acho bom, porque abre para essas experimentações mesmo. Eu ia acrescentar que o trabalho do João acaba sendo o mais virtual de todos, né? Porque ele nem tá ali, né? Ele tá, tipo, como uma... Mas você falou da coisa do pulso, da imagem pulsando, isso também acho que é uma coisa super contextualizada também, né? Fazer pulso nesse momento, assim, acho que isso também é uma coisa importante. Assim, pensando na polissemia dessa imagem para esse momento histórico e de cada um, assim. Eu queria só dizer, se eu estou pensando nessa fala do Pedro, do que o trabalho é talvez o mais virtual de todos, assim, eu acho legal. Eu fico pensando que muitas vezes os trabalhos resolvem um enunciado, que o que circula do trabalho é a narrativa de alguém sobre ele, que isso muitas vezes dá conta de criar uma imagem sobre aquele trabalho, e é curioso, assim, mas para mim é muito comum trabalhos que são narrativas da relação com os contextos. Então aconteceu isso, aí acabei fazendo isso, respondeu assim, sabe? Então, essa ideia do trabalho como narrativa está um pouco posta aí, né? Todo mundo sabe aqui qual é o trabalho que eu estou fazendo, mas ele não está feito, né? Ele está sendo feito, sei lá como ele vai ficar no final, que rumo isso vai tomar, né? Não importa que rumo esse bronze vai tomar. O que importa é que aqui ele é uma ideia acontecendo, né? Por mais que ele tenha essa materialidade final absolutamente tradicional e palpável, assim, né? Peso. Mas é engraçado, assim. Eu gosto dessa ideia de que uma narrativa, de que um enunciado antecede o trabalho. E que essa coisa que é palavra dita e que muda de um para o outro forma diferentes imagens de como aquilo vai ser, assim. Então, quando apareceu primeiro a descrição que eu e o Leandro escrevemos do trabalho lá na plataforma Bica, eu achei que aquilo era muito bacana, porque na verdade não tinha imagem, queria você a sua imagem, né? Vai ver quem é o Muybridge ou não, enfim. Mas sabe que isso eu também acho curioso, assim, porque acho que tem alguns trabalhos que têm imagens mais claras e mais narrativas, né, tipo da Marina, né, se baseando lá no Glauber Rocha para fazer essas sobreposições de imagens da ditadura do presente político. Mas eu fico um pouco espantado com o quanto de imagens de coisas meio vazias e abstratas tem, né? As gravuras do George, os flares do Renato, acho que isso também aparece bastante, assim, acho interessante de pensar. Mesmo aquele da Maura, que é uma mensagem, mas fica ali só pulsando, né, aqueles dois olhinhos, que são dois mamilos, que são dois faróis e tal. Acho também isso interessante. Acho que tem muitos trabalhos que respondem com uma espécie de ausência, né? Cada um ao seu modo. É curioso você falar essa falta a questão da falta e da ausência, porque no final, enquanto o Tarcísio falava também da dificuldade de nomeação, se a gente pensar no uso corriqueiro do GIF, ele muitas vezes ele entra no lugar de um texto que não foi colocado, né? Então, assim, se a gente pensa no diálogo mais corriqueiro do WhatsApp, por exemplo, ao invés de te dar uma resposta sobre como eu me sinto a respeito disso,
eu te jogo essa expressão imagética. Isso também é comunicação, obviamente, mas assim, é uma falta de nome, né? E aí eu fico também pensando aqui sobre o GIF, uma coisa que a gente falou muito sobre a circulação e o processo de produção. Agora, eu acho que falar da circulação é tentar se aproximar do processo de recepção, mas assim, a gente não tem certeza de como cada pessoa recebe isso no seu dispositivo, porque eu acessei de diferentes canais, sei lá, computador, celular, e nem sempre a coisa se finaliza. Muitos GIFs às vezes não sobem, portanto tem uma experiência que ela é bastante lacunar, intervalar, assim, nem sempre você consegue, num espaço expositivo bastante tradicional, talvez você consiga garantir que aquele indivíduo que entre tem aquele espaço que está dado. Agora, a gente ainda não conseguiu garantir que, de fato, você consiga acessar todos os trabalhos. Pois E tudo bem, isso faz parte acho que da natureza, sei lá, da ontologia, sei lá o quê, mas faz parte dessa condição, desse momento. Até em termos de cor, né? Depende como cada tela está calibrada, eu fico pensando nisso, né? Em termos de cor, eu acho isso interessante, porque a cor realmente é isso, né? Sempre é muito específico como cada um recebe, né? Não tem uma percepção universal da cor, né? É um contexto muito... É um fenômeno muito contextualizado, inclusive pelo seu funcionamento psíquico e fisiológico, né? Eu quando troquei de óculos... Essa foi uma coisa que também me mobilizou. Uma coisa foi essa coisa da proliferação dos viewing rooms, e outra coisa foi quando eu troquei de óculos, que esse óculos ele tem uma lente verde, um pouco esverdeada, porque é um filtro para luz artificial. Isso me fez pensar muito, e que, enfim, piorou porque eu estava usando computador demais, né, a partir do ano passado, desde o ano passado. Isso também me mobilizou a pensar a dimensão material da internet, então, e por isso aceitar fazer esse projeto, né, como lidar com a materialidade da internet, no nosso caso, né. Isso afeta o nosso olho, né? Afeta a materialidade do nosso olho. Acho interessante. E acho muito legal o que vocês estão falando, porque aí uma coisa também biográfica, assim, o meu computador deve estar para morrer. E tem algumas coisas que eu estou fazendo agora que ele já não roda mais. Então eu tenho que ir a lan houses, fazer coisas assim que parece que eu voltei aos anos 90. Então isso que a Maura falou, isso que você disse, Lê, tem uma graça assim em relação ao GIF, porque a tecnologia ela sempre promete um desempenho extraordinário e ilimitado, né? E de repente o GIF não é esse lugar, e talvez os nossos equipamentos também não sejam, né? Isso é legal ver, porque também faz parte de uma dimensão material de toda a experiência, né? Não, pois é. Teve uma outra coisa material que era interessante quando a gente estava subindo para fazer a diagramação, que às vezes imagens com tamanho muito pequeno, assim, com dimensões muito pequenas, tinham muito peso, porque tinham muitos layers. Então, também tinham esses descompassos, assim, sobre o peso das imagens, o tamanho delas, que eu achei muito interessante, assim, que eram coisas que eram óbvias, mas não eram tão óbvias assim, sabe? A gente está acostumado, sei lá, mandar imagem em alta. Como se tivesse dado que está em alta, quer dizer que ela tem um tamanho grande. Não necessariamente, ela pode ser muito pesada e ter pouca resolução, né?